No vídeo de hoje eu vou trazer uma teoria da conspiração muito louca para variar, que a gente pode ver também por um lado assim, tipo um alerta para o consumidor. É sobre geladeiras inteligentes e o quanto elas sabem sobre você. Bem-vindos ao Mundo Sem Guru, eu sou o Marcos Teixeira e esse é um canal novinho, acabou de começar, então dá essa força pra gente, já se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho das notificações e compartilha nos grupos muito loucos que eu sei que você faz parte. Então vamos lá para essa teoria muito louca de hoje. O mistério da geladeira inteligente. O que as geladeiras realmente sabem sobre você? Claro que a gente está falando aqui de uma realidade onde essa teoria surgiu, que é provavelmente o mercado americano, onde muita gente já tem geladeiras inteligentes em casa, com inteligência artificial, com acesso à internet, etc. Claro que no Brasil isso ainda é muito pontual, mas no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, até mesmo na Ásia, isso já é uma realidade e cada vez mais pessoas começam a comprar objetos inteligentes que vão integrar a internet das coisas, o IoT, né? IoT, internet das coisas, onde os eletrodomésticos vão estar todos conectados à internet, a uma rede, vão conversar entre eles, né? E se comunicar com você, dependendo da necessidade que você tem. Mas hoje a gente vai focar nas geladeiras inteligentes, que já são realidade e já estão na casa de muita gente mesmo no mundo. Então vamos lá. E se a sua geladeira estivesse coletando dados sobre o que você come, influenciando sua dieta e até manipulando hábitos alimentares globais? Geladeiras inteligentes podem monitorar seu consumo, criar perfis e gerar campanhas personalizadas para empresas. As empresas podem fazer anúncios direcionados para você e para aquelas coisas que você gosta e que ele sabe que está faltando dentro da sua geladeira porque acabou, porque venceu, né? Tem o prazo de validade e tal. Mas até onde isso vai? A teoria sugere que governos ou corporações poderiam usar esses dados para controlar a produção de alimentos e até forçar escolhas alimentares, levando a uma vigilância digital em massa. Cara, é assustador isso, né? Estamos entrando em um novo mundo de manipulação disfarçada de conveniência. Então, a gente está num mundo hoje que, né, até pouco tempo atrás se falava que informação é poder. Sim, continua sendo. Mas hoje fica mais efetivo a gente falar talvez que dados dão poder, né? Então, o dado hoje é o ouro. Né? É onde você vai garimpar o ouro. Então quem tem os dados, os melhores dados e tem as melhores plataformas e softwares e pessoas para analisar esses dados, vai se dar muito bem. Eu estou falando de grandes corporações e tal. Então tem até uma teoria que depois eu vou tentar trazer para vocês, de que, por exemplo, a Amazon ela comprou uma empresa que fabrica aqueles aspiradores robô, né, redondos, que ficam andando pela casa sozinho, limpando. E tem uma teoria de que ela não comprou essa empresa simplesmente para vender, como se diz assim, vender esse eletrodoméstico, né, para vender esse aspirador, e sim para mapear as residências das pessoas, principalmente nos Estados Unidos. Então esse robô ele vai caminhando pela casa toda, em todo lugar, e ele vai mapeando e acessando a internet. Enfim, é uma teoria muito louca dos aspiradores robôs e eu vou trazer aqui para vocês também, hein? Me lembrem aí, comentem aí embaixo para me lembrar. Aqui está falando exatamente isso, né? Internet das coisas, a gente vai entrar numa nova era onde os nossos dados vão ser colhidos em tempo real em tudo que é lugar, ou seja, já estão, né? Mas em outros níveis, como nos eletrodomésticos, por exemplo. A tecnologia que nos observa. Geladeiras inteligentes prometem conveniência, mas você já se perguntou o que elas realmente estão registrando sobre a sua vida? No caso de quem tem uma geladeira inteligente em casa, claro. Mas a gente está pensando aqui num futuro muito próximo, né? Que os eletrodomésticos vão começar a ter como padrão inteligência artificial e conexão à internet. Hipótese central. E se esses dados coletados não fossem apenas para otimizar sua cozinha, mas parte de algo muito maior, um enigma global? Então sempre aquela coisa, né? Por trás dos dados e das informações pode ter uma grande corporação, né? E aí você vai subindo o grau da sua teoria da conspiração.
governo oculto, governo secreto, Bilderberg, Illuminatis e aí por aí vai, tá? Objetivos da apresentação, ou seja, dessa apresentação. O que a gente vai ver? Qual é a ideia de a gente trazer esse assunto aqui? Revelar capacidades ocultas das geladeiras inteligentes que você nunca imaginou, explorar riscos assustadores à sua privacidade e à liberdade individual. Questionar se estamos sendo conduzidos para um controle alimentar global. Então, se estão manipulando e forçando e de alguma maneira, né, fazendo você tender a um tipo de alimentação, a um tipo de alimento, né, de várias formas aí, conseguindo ler quais são os seus dados de alimentação e tal. É uma coisa, vamos dizer assim, conspiratória, mas por um lado plausível, né? Pode ser que, não digo que seja através de um governo oculto, mas conseguir manipular você de alguma forma pelo seu consumo, eu acho super plausível, né? Hoje já, não estou falando nem daqui a um ano que a coisa vai estar muito mais avançada. Como funcionam as geladeiras inteligentes? Sensores secretos. Sensores que monitoram o conteúdo, quantidades e frequência de reposição dos alimentos. Capacidade de detectar até mesmo como você organiza seus itens, sugerindo padrões de comportamento. Então, ela tem sensores e microcâmeras internas que conseguem fazer todas essas leituras de dados, tá? Cérebro digital. Um sistema baseado em IA que aprende suas preferências e cria um perfil detalhado dos seus hábitos. Esses perfis são usados apenas para você ou também compartilhados com terceiros. Claro, esses terceiros aí sempre vai ter, porque sempre seus dados vão cair, né, dentro desses fabricantes. Os fabricantes revendem ou compartilham com os produtores de alimento, né, de produtos alimentícios e tal. E isso de alguma forma vai afetar você, né? Porque ele vai saber quando está acabando o alimento. Uma marca pode tentar sugerir ela ao invés da que você já tem na geladeira, com algum tipo de bonificação e tal. Enfim, assim, infinitas possibilidades de manipulação. Claro, vai trazer benefícios, né? Tem esse lado. Mas, como tudo hoje, você precisa tomar cuidado com a sua privacidade, né? A lei geral aí de dados e tal está aí para te proteger, né? Para dar uma organizada nessa bagunça aí de que quem pode ou não pode, de que maneira pode pegar os seus dados. Conexões invisíveis. Sempre conectadas, suas geladeiras podem compartilhar dados com outros dispositivos e serviços em tempo real. Você sabe para onde está indo essa informação? Então, é isso que eu falei lá no começo, né, que é o IoT, Internet das Coisas, né, Internet of Things, né, coisas em inglês. Então, os eletrodomésticos inteligentes, que vai virar um padrão, eles vão acessar uma rede entre eles e vão acessar a internet. Então, tudo vai colher dados. Quando você usa o liquidificador, quantas vezes você usou o micro-ondas, o que você fez no micro-ondas, o que você fez, sei lá, com aspirador de pó, enfim, tudo vai conversar e também vai fornecer dados, e esses dados, como eu falei, valem ouro, tá? Para a indústria. Potenciais benefícios, como eu falei, tem benefício também, não é só teoria da conspiração. Vamos lá. Praticidade ou armadilha? Planejamento alimentar que parece entender exatamente o que você precisa, mas seria realmente para seu benefício ou para influenciar gastos? Bom, tem uma dualidade aí, né? Então vai te ajudar aí a organizar, não esquecer de algumas coisas, ou falar assim, olha, você não precisa comprar tal coisa porque ainda tem tanto disso, né? Ou só vai vencer tal mês, então não precisa comprar isso, ou compra 2 em vez de 4, né? Isso, legal, essa inteligência é bacana, mas existe a possibilidade também que isso vai beneficiar a indústria e a indústria vai acabar de alguma forma fazendo com que você gaste mais e gere mais lucro para ela. Saúde monitorada ou controlada, né? Então tem essa diferença, né, entre monitorar e controlar. Sugestões de alimentos e receitas adaptadas ao seu estilo de vida e saúde. Então a geladeira, inclusive, pode analisar o que você tem dentro dela e gerar uma sugestão de prato ou de receita que tem aqueles ingredientes, né? Então isso é um benefício. Até que ponto você tem controle sobre essas escolhas inteligentes? Olha, se não tiver no setup, né, ali na configuração da geladeira, o quanto ela acessa a internet, o quanto ela fornece dados, ou tem a opção ali de não fornecer, que nem hoje você tem lá
né? Quando você entra num site, tem lá se você aceita os cookies e tal, e tal, e tal. Se ela não tiver, né? Aí é uma festa. Se ela tiver, menos, mas eu acredito que de alguma forma os seus dados vão ser compartilhados com alguém, né? Ou com uma indústria ou algum segmento. Sustentabilidade à moda deles. Redução de desperdício com base em previsões de consumo. Como eu falei, né? Como ela vai olhar direitinho, vai saber o prazo de validade das coisas e tal, vai evitar, teoricamente, que você compre uma coisa que você já tinha ou que ainda tinha prazo para vencer. Então, teoricamente, ela não faria você gastar mais. Mas pode ser que seja exatamente o contrário. Ou ela sabe que alguma coisa vai vencer e te avisa para fazer alguma coisa com aquilo. Como eu falei, sugere uma receita para você fazer alguma coisa usando aquele ingrediente, aquela coisa que está para vencer. Uma promessa de sustentabilidade ou forma de limitar opções, né? Então é aquela história, né? Se você está emitindo dados, esses dados podem ser usados de várias maneiras, para te ajudar ou para te usar, né, de alguma forma aí como consumidor de uma marca específica. Preocupações com privacidade. Vigilância constante. Cada detalhe do que você consome é registrado. Frequência, marcas, tipos de alimentos. Padrões de consumo podem revelar sua rotina e até mesmo aspectos financeiros. Então assim, se esses dados vazam ou são compartilhados, eles vão saber não só o que você come, com que frequência, qual marca você consome, que tipo de alimento, se você é um cara mais saudável, se você é um cara mais junk, né, que come só porcaria, o que tem na sua geladeira. E também eles vão saber o quanto você gasta, né? Qual é o seu orçamento, qual é o seu gasto mensal, semanal, diário com os itens de alimentação que estão na geladeira, claro, né? A gente está falando de freezer e geladeira. Claro que você vai ter uma porrada de alimentos que você não guarda na geladeira, você guarda no armário. Talvez a gente vai ter armários inteligentes também. Esse eu não conheço, acho que ainda não pintou essa loucura. Mas geladeira e freezer, né, que é a base, né, você compra as coisas para longo prazo, então enche lá o freezer ou a geladeira e tal. Então ali sim tem muito dado para né, eles pegarem, né, como é que fala? Coletarem. E esses dados podem realmente revelar o seu hábito financeiro, né? Como é que você se comporta e até fazer cálculos, né? do que você tem, quanto você ganha, enfim, né? Dá para fazer uma série de suposições aí com os dados. Então, a teoria, né? Controle invisível. Então, a gente está falando aqui de um controle que você não vai perceber. E se essas geladeiras fossem ferramentas de um plano maior para moldar o comportamento alimentar da população? Como eu falei, plausível. Tá? Não vou falar que é real, porque hoje a gente tem, acredito, um número de residências com geladeiras inteligentes ainda muito modesto, muito pequeno em relação ao que seria uma geladeira normal no mundo todo, né? Mas isso vai crescer muito rápido, muito mais rápido do que a gente imagina. Então, pode ser possível uma conspiração desse tipo aqui, né? De moldar o comportamento, de influenciar de alguma forma, porque onde tem dado tem esse tipo de possibilidade. Dados aparentemente inofensivos podem ser usados para manipular suas escolhas alimentares em larga escala. De novo, a mesma coisa, tá? É plausível, não agora, mas daqui a pouco tempo, porque as coisas estão avançando muito rápido, e pode ser real ou não, mas ela é plausível, porque ela envolve dados. Alimentos como ferramenta. Sugestões não são aleatórias, podem estar alinhadas com interesses de grandes corporações alimentícias ou mesmo governos. Então a gente pode avançar nessa teoria. Então, sei lá, o mercado agropecuário quer que consuma mais leite, que aumentar naquele período que as pessoas consumam mais leite, porque eles querem aumentar o preço do leite. Então, aumentando a demanda em relação à oferta, eles vão aumentar. Ou, uma coisa mais louca ainda, querem que consumam um determinado tipo de alimento para que tenha problema de saúde e recorram a planos de saúde. Enfim, né? Dá para a gente pirar aqui o cabeção em todos os níveis possíveis. Tá? Mas o que está falando aqui seria isso, né? Que as sugestões não são aleatórias e podem estar servindo a interesses de indústrias, corporações, né, segmentos aí, ou mesmo de governos.
Poder corporativo. Empresas de tecnologia e alimentação em posse de dados que determinam o que você come, influenciando até mesmo a cultura alimentar. Então está tudo sempre, né, circulando em volta dessa teoria do controle do hábito, da cultura alimentar, né, e também tentar talvez direcionar você, e poderia ser até um movimento para tornar as pessoas mais saudáveis, por que não? Né? Por que não ser só o lado negativo? Podia ser uma coisa, mesmo que fosse uma coisa secreta, né? Se fosse uma coisa bacana, obviamente seria legal, mas a gente sabe que tudo que envolve, né, teoria da conspiração, claro, vai mostrar o lado sombrio, né, do compartilhamento de dados. Resposta a críticas e alternativas adicionais. Então aí a gente está meio que fazendo um contrapeso, né, um contraponto do que essa teoria é plausível ou não, tá? Leis ou ilusões. Há regulamentações, mas são insuficientes para impedir o uso indevido de dados. Como eu falei, tem a Lei Geral, né, de dados, de tratamento de dados aqui no Brasil, que já está em vigor, né, que melhora, que organiza essa história nas grandes empresas, como é que elas usam os dados até dos próprios colaboradores, né, dos funcionários e tal. Mas claro que é impossível você falar que ela é 100% eficiente. Sempre vai ter um vazamento aqui ou ali, sempre vai ter um truque, um hackzinho para acessar esses dados ou vazar esses dados. Falta transparência sobre como as informações são processadas e compartilhadas. Eu acho que sim, ainda há, embora tenha lei e tudo mais, sempre vai ter um porão ali, né? Um subterrâneo de como se compartilha dados. Então, né, a lei pega aqui em cima, pega o que está bonitinho aqui, o radar e tal, mas às vezes vai ter lá, né, aquele subterrâneo circulando dados ali, né, tipo deep web ali dos dados que estão fora do radar aí das leis. Soluções pessoais. Considere desconectar dispositivos inteligentes ou restringir permissões. Como eu falei, desconectar. Aí você também comprou uma geladeira inteligente e ela vai ficar burra, né? Porque você vai desligar ela da internet ou desconectar ela da inteligência artificial. O que eu acho que é a primeira coisa que qualquer um deve fazer, se ela tem um setup, uma configuração ali dos níveis de dados que ela vai compartilhar, que você autoriza, né? Ou o que ela vai fazer ou deixar de fazer, que tipo de dados ela vai coletar também, vai ter que ter ali provavelmente, né, um cardápio ali de coisas para você autorizar ou não. E aí, a partir daí também você não sabe se vai ter alguma coisa que eles estão burlando, mas aí é a teoria da conspiração, né? Então a coisa mais inteligente aqui seria isso, né? Você ir lá nas configurações e deixar a quantidade de coisas que você quer compartilhar ou que quer que seja coletada do seu jeito. Agora, desconectar ela também, né? É tipo acabar com o produto, certo? E nem você tem um computador sem conexão com a internet hoje, é uma caixa, né? Não serve para nada. Vamos lá. Escolha marcas que priorizam a privacidade e oferecem opções de controle para o usuário. Isso pode até ser uma ferramenta de marketing lá na frente, né? Para os produtos que falam que eles não pegam dados, né, que as geladeiras inteligentes compartilham, ou que eles pegam, mas não usam, enfim, pode ser até uma ferramentinha aí de marketing. Tecnologia ética. Exija inovações que não comprometam sua liberdade nem explorem seus dados sem consentimento. Isso é ideal para qualquer coisa hoje, né? Quando a gente tem a internet e a inteligência artificial voando baixo. Perspectivas futuras. Um futuro de escolhas ou imposições. Estamos caminhando para um mundo onde até o que você come pode ser decidido por algoritmos. Então eu já fiz outros vídeos, aliás, dá uma maratonada nos vídeos aqui do canal, você vai ver, tem teorias malucas, mas que tem sempre um ponto que é interessante a gente ficar de olho. Essa questão dos algoritmos, né? Os algoritmos direcionam a nossa vida. A gente é quase que balizado o dia todo por algoritmos, né? Como eu falei, quando você vai escutar música, quando você vai ver um filme na Netflix, na Prime, lá na Amazon, sei lá, na HBO, né? As suas escolhas são influenciadas pelo algoritmo, que sabendo do seu hábito oferece determinadas coisas, às vezes você deixa de ver coisas que você veria, ou no próprio YouTube, ou enfim, onde for, você vai viver numa espécie de bolha, né? Então, isso, claro, vai chegar e já está chegando à questão da sua alimentação, do que você come. O papel do consumidor.
informar-se é essencial para resistir à manipulação e exigir mais responsabilidades das empresas. Então é isso, ficar de olho, né? Quando tem lá a aba em um site, alguma coisa lá que está falando de privacidade de dados, você entrar lá e ver exatamente como está funcionando aquilo, desabilitar alguma coisa ou habilitar alguma coisa para você ter mais segurança, né? Porque a gente vai provavelmente até ter hacker no futuro de eletrodoméstico, né? Um hacker de geladeira, um hacker de forno, um hacker, sei lá, que pode pegar dados e vender para a indústria, né? Como que eu falei, como o ouro. Conclusão: conveniência com um custo oculto. Eu ia falar muito alto, mas é oculto, né? Conveniência com um custo oculto. Estamos trocando nossa liberdade e privacidade por pequenos confortos. Isso a gente já faz, né? Desde que o mundo é mundo, e na internet não existe nada grátis, né? Não tem almoço grátis. Quando você usa o Gmail, poxa, eu tenho e-mail de graça, eu tenho o Google Docs, o Google Drive, eu tenho um monte de coisas que o Google me dá de graça. Não é de graça, né? A partir do momento que você está usando o serviço deles, você está não se vendendo, mas você está passando todos os dados que você tem de uso de consumo, o Google Maps, o Waze, tudo que você usa de graça não é tão de graça, porque você está como se fosse vendendo os seus dados para eles. Então, qualquer plataforma que oferece serviços gratuitos, de alguma forma, ela vai se beneficiar com os seus dados. Então, não é de graça, né? Os famosos leads, ela vai pegar o seu e-mail, ela vai pegar a sua informação, vai criar um mail, né, uma lista de contatos, vai ficar te mandando coisas e oferecendo coisas. Então, não é de graça, tá? A gente tem que sempre ter isso em mente. Tá? Não existe nada de graça. Alguma coisa eles vão querer em troca. E hoje o que mais vale são dados. Vamos lá, a busca pela verdade. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas devemos questionar quem está no controle. Sim, sempre, e para qualquer coisa, a gente sempre, né, no banco, no supermercado, o que for, você sempre tem que ficar ligado quem é o dono, quem está no controle. Mas, na maioria das vezes, quando as coisas são muito grandes, é muito difícil você saber quem é realmente o dono, quem está realmente no controle, né? Ou só tem uma pessoa ali representando, mas tem outra por trás dela e outra por trás da outra que está tendo o controle. Então, isso é que geram as teorias de conspiração, principalmente porque você não consegue ter a ideia do que é esse controle e por isso que se chama de oculto, né? Ou esse custo oculto. O futuro está em suas mãos. Você está pronto para questionar o que parece ser apenas mais uma comodidade? Quer dizer, você está pronto para questionar ou está gostoso, está quentinho, né? E você nem vai questionar. É a história que eu falei de não existir nada grátis, né? Mas você também tem que ter um equilíbrio, porque senão você vira um radical maluco que vai bloquear tudo e não vai experimentar nada, né? Então é só você ficar ligado com os seus dados. Mas você pode usar as coisas e tal, mas sempre tá meio vigilante aí, porque não adianta virar um radical e se desconectar de tudo, e aí você vai morar nas montanhas, né, sozinho e tal, aí uma vida, né, que você vai fazer uma opção de realmente não ter nada de tecnologia e tal. Mas eu acho que você pode usar sim, mas ficar ciente, sempre questionar, sempre ficar buscando o que está por trás. Então esse é o vídeo de hoje, essa é a teoria de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou, dá a sua opinião, sugere alguma outra teoria, de repente que você conhece, que a gente não abordou ainda, embora o canal seja novo, tá? E se inscreva no canal, porque isso vai ajudar a gente a chegar a muito mais gente maluca que nem você. Até o próximo vídeo.